Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao programa Falando a Verdade pela TV Ativo. A partir de agora eu vou te fazer companhia. Quero agradecer toda a audiência que vocês vêm nos dando aí todas as segundas-feiras no nosso programa Falando a Verdade. Obrigado mesmo. Já quero agradecer você que também vem nos acompanhando de fora da cidade. Olha, eu tenho recebido elogios lá do Paraná. Bruna do Paraná, muito obrigado pela audiência que você tem nos acompanhado aí. O Carlos lá de Santa Catarina também tem nos acompanhado. Obrigado pelo carinho e pelas mensagens que tem destinado aqui a TV Ativo. TV Ativo que vem reformulando toda a sua programação, vem trazendo coisas importantes. Lembrando você que a partir do dia 28, se eu não me engano, dia 28 de setembro, nós estaremos aqui fazendo o programa Opção, que vai entrevistar os candidatos a prefeitos e vereadores da sua região. Então, a partir do dia 28, 8h30 da noite, aqui na TV Ativo, você vai poder acompanhar de perto as ideias, as opções, o formato que cada um candidato a vereador e prefeito da sua região vai estar trazendo de benefício para você, que é, esse ano, o voto decisivo. Você decide esse ano como vai ser a sua cidade a partir de 2021. E hoje não poderia ser diferente. Hoje eu estou trazendo no programa Falando a Verdade, ele que é secretário jurídico da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, um dos homens mais respeitados aqui da região, e a gente vai bater um papo em relação à nossa cidade da forma jurídica. E é sempre um prazer falar com o senhor, doutor Bruno Daniel. Seja bem-vindo à TV Ativo, seja bem-vindo ao programa Falando a Verdade. Boa noite, Marquinhos. Boa noite a todos que estão em casa nos assistindo. É uma oportunidade de prestar esclarecimentos de como a prefeitura funciona, de como que a cidade é gerida e entender um pouco o papel do jurídico dentro da prefeitura. Agradeço a oportunidade à TV Ativo da gente poder falar hoje e conversar a respeito disso. Muita coisa que a gente vai discutir hoje. O senhor assumiu a secretaria quando, doutor? Em julho de 2017. Julho de 2017. Estava bagunçado lá, não? Estava bem bagunçado, viu, Marquinhos? Havia uma desorganização documental muito grande na prefeitura e isso tinha consequências graves para o resultado, para o serviço, para a prestação de serviço da prefeitura e para a população. Como é que foi assumir uma prefeitura que já vinha com desgaste, não só financeiro, mas o jurídico muito forte dentro da cidade? Assumiu a secretaria, viu aquela bagunça, como é que foi a primeira ação que a Secretaria do Jurídico tomou lá para poder botar a casa em ordem? Pessoalmente foi muito difícil, né? Fui o secretário mais jovem entre os secretários do prefeito. Assumi, eu tinha 30 anos na época, né? Perdi alguns cabelos nesse tempo que eu fiquei lá. Mas a primeira ação foi estabelecer normas e regras de procedimento para a atuação dos funcionários, dos servidores. O que acontecia? Havia uma desorganização muito grande em se dizer qual era o papel de cada servidor lá dentro da prefeitura, inclusive dos departamentos. Havia muita confusão, duas pessoas às vezes fazendo o mesmo trabalho ao mesmo tempo, e isso é que nem você escalar um time de futebol e não dizer as posições de cada jogador. E aí um jogador que está na zaga corre para o ataque, o atacante vai para a zaga. É óbvio que isso não dá certo, tem consequência e o time não vai ganhar a partida. É a mesma coisa para a prefeitura. Se você não tem os funcionários com o papel correto, cada um sabendo o que tem que fazer, inclusive você não consegue nem cobrar metas de trabalho deles, porque se você não sabe o que você tem que realizar e executar, como que você pode cobrar uma meta, se programar e planejar as ações? Nós sabíamos, por ser morador da cidade, que essa prefeitura estava bem bagunçada. Não só em relação a isso, mas também foram feitos alguns contratos lá de uma forma totalmente desorganizada, principalmente seletistas, né? E era possível contratar, a justiça, ela permite você contratar no regime de seletista naquela época? Então, ou hoje? Na verdade, assim, a forma de contratação seletista seria a questão do trabalhador temporário. Você só pode contratar trabalhador temporário na administração pública em situações excepcionais, né? E era feito como regra. Esses contratos de temporários acabavam se tornando contratos permanentes. E isso também gerava um passivo judicial muito grande, porque havia um ajuizamento enorme de ações trabalhistas, e isso acabava também impactando o jurídico e o caixa da prefeitura tendo que pagar indenizações trabalhistas. Isso fugindo totalmente do padrão da prefeitura, do Poder Executivo hoje da cidade. Inclusive, a gente tinha um problema muito grande de não pagar os servidores corretamente da prefeitura, né? Pagava o salário atrasado. Inclusive, quando a gente chegou em 2017, nós estávamos mais ou menos 1 mês e meio de folha atrasada,
em dezembro, né, para janeiro. Inclusive, o prefeito teve que aguardar vir o dinheiro do IPVA, da cota parte que o governo do estado encaminha para a prefeitura, para conseguir completar o caixa e pagar a folha de servidores. Então, essa inobservância, não observação dos direitos dos servidores da prefeitura, isso gerava uma demanda, gerou um passivo muito grande na justiça, por causa que as pessoas vão lá e cobram os direitos e com razão. Isso a gente está falando de pessoa física. Quando a gente parte para pessoa jurídica, um prestador de serviço. Inúmeros contratos não pagos, né? A prefeitura tinha um hábito de desapropriar, Marquinhos, os imóveis e não pagar os proprietários. Pagava a primeira, a segunda parcela e ia lá dava um chapéu no proprietário. Aí os proprietários vinham e entravam na justiça para cobrar. E isso tem indenizações milionárias para a prefeitura hoje pagar, um passivo jurídico bem elevado por causa das desapropriações que não foram pagas. Se eu não me engano, até o prédio da prefeitura ali passou por esse trâmite ou está nesse trâmite jurídico? Sim, ainda? O prédio da prefeitura, entre outros lugares, né? Foram feitas muitas desapropriações ali próximo à Avenida Brasil, que nenhuma foi paga, e isso gera, por exemplo, a área onde é a fábrica de lixa foi desapropriada. A prefeitura não consegue assumir aquela área porque o valor que tem que pagar para aquele imóvel é altíssimo. Então, lá na época do Jorge, teve a loucura de querer desapropriar aquele prédio, que retira empregos da cidade e, imagina, ter que pagar, indenizar toda a fábrica para... Mas até hoje eu não entendi. Por que desativar a lixa? Porque ela ficava no centro da cidade? Hoje existe uma lei que você já não permite mais com que essas empresas elas permaneçam no centro, ela tem que fugir um pouco mais para uma área industrial. Ou existe isso ou não tem nada a ver? Tinha uma ideia de querer fazer uma avenida, passando ali, alargar a avenida e com isso desapropriar toda a fábrica de lixas, né? E isso é um valor altíssimo. Casas Bahia, toda aquela região. Vai desapropriar. A prefeitura não tinha caixa para isso na época. Desapropriou, tirou funcionário que tinha emprego fixo lá, né? Só me corrija se eu estiver errado. Aquela área, ela virou o que agora? Não, então, lá agora permanece porque a prefeitura não tem dinheiro para pagar aquela desapropriação, é milionária. Uma apropriação milionária que, ao meu ver, não tinha necessidade nenhuma naquela época ou até hoje de fazer essa desapropriação, que eu acredito que a lixa estaria lá até hoje, se não tivesse dado essa loucura de passar uma avenida. Eu acho que tudo tem que ser projetado. Eu queria que só que você fosse acompanhando comigo, porque às vezes você não entende a cidade que você mora. E o programa Falando a Verdade, a gente entra nessa questão. Doa quem doer. Quer sentar, quer conversar, vamos falar a verdade, não vamos aqui omitir. Opinião pessoal minha, eu já tinha essa opinião, por que tirou a lixa dali, se naquela época não tinha necessidade e hoje nós somos obrigados a indenizar e uma indenização milionária. Pelo jeito vai correr muito tempo ainda, né, doutor? Sim, tudo que a gente faz no passado, lá atrás, está repercutindo agora. Então as pessoas precisam compreender que as ações que a gente faz, elas têm repercussão lá na frente. Muitas vezes acaba pegando governos posteriores. Então, hoje, o presente hoje é o futuro do que foi lá o passado. E o que a gente vive são essas dificuldades decorrentes desses mal atos de gestão que ocorreram lá atrás. A gente continua no centro, a gente só atravessa a rua. A gente vem para aquele centro de convenções lá, todo mundo se pergunta na internet aí, as pessoas quando a gente perguntam, por que não se constrói nada naquele prédio abandonado? Por que não derruba? Que aquilo ali deveria ser feito alguma coisa para o povo? Enfim, são perguntas que o povo que não acompanha o que aconteceu ali com aquele prédio, não entende. Existe uma ação ali, né, doutor? Sim. Isso tem até um link com o que nós estávamos conversando. Ali no caso, você tinha a prefeitura, era lá antigamente. Sim. Houve uma ideia maluca de demolir todo o prédio da prefeitura e era histórico ali, se não me engano. Histórico. Né? Prédio histórico. Desapropriou o lugar onde é hoje a prefeitura. Olha que loucura. Tirou a Câmara de lá também. Tirou. Inclusive a Câmara até hoje paga aluguel. Até hoje paga aluguel. Nunca foi construído o novo prédio da Câmara. Então são ideias que você vê que deram errado. Você desapropriou, você tirou aquele prédio que era da prefeitura, demoliu ele, construiu a prefeitura em outro lugar que não sequer tinha sido terminado de pagar, né, para o proprietário. E o centro de convenções, houve ali um problema na obra muito grave, né, uma questão referente à própria estrutura do prédio e a forma como a obra foi executada, porque houve a contratação de uma empresa e quem acabou executando a obra, a obra foi a própria frente de trabalho da prefeitura, né? E houve uma condenação por improbidade, né? Tanto para os gestores da época, o Jorge e a empresa. E o que acontece que as pessoas precisam entender?
o tempo da justiça não é o nosso tempo, muitas vezes. A justiça, ela demora para apreciar as questões. E aquela área em específico, ela estava sub júdice, havia necessidade de realização de prova pericial para avaliar a questão da estrutura, né, pelo Poder Judiciário, e a questão do superfaturamento. Então, não tinha como a prefeitura ir lá mexer naquilo, porque é que nem mexer no local do crime, depois que na cena do crime, não pode. Não pode. Então, aquilo ali era uma cena, um lugar a ser preservado para as perícias judiciais. E só recentemente que ocorreu a perícia, né, no ano passado, e agora que teve a sentença, a primeira fase ainda de conclusão do processo. Então, assim, o tempo da justiça é o tempo do Poder Executivo, a vontade a gente tem, né, de poder arrumar, mexer, mas muitas vezes a gente não pode, porque aquele lugar está engessado para discussões jurídicas. Isso é muito comum, não é só o centro de convenções, existem outras obras da cidade que estão paradas, que a gente não consegue mexer, por quê? Veio o dinheiro, né, o recurso, que muitas vezes vem do governo federal, né, por meio de convênio com a prefeitura, para se executar uma escola ou uma creche. E muitas dessas obras paradas, o que aconteceu? Veio o recurso, veio R$1 milhão, por exemplo, né, se gastou 700 mil, e aí quando foram medir a obra, só tinha 30% executado. E aí o governo federal falou, ó, não vou mais repassar dinheiro enquanto vocês não concluírem, chegarem à fase que nós estamos aqui do que já repassou de dinheiro. Então, isso é um caso muito comum que aconteceu aqui na prefeitura. Então, como é que depois você entra e põe mais dinheiro numa obra dessa, que veio já o recurso, se gastou, acaba pagando 2 vezes pela mesma obra? Aí vem aquela pergunta que a gente sempre fala, né? Todo o povo fala e as pessoas têm falado muito isso quando a gente entra num banco de discussão, politicamente falando, as pessoas questionam, mas o Zé conseguiu trazer as certidões, por que ele não buscou recurso? Aí a gente volta para aquela questão. Isso tem que ficar claro, isso tem que ficar muito claro. Falou, o Zé conseguiu colocar a casa, decretou o estado de calamidade financeira, né, comecinho de janeiro aí para fevereiro, entrou com essas questões. Então, não era só colocar a certidão em ordem, não é só isso. A certidão em ordem podia buscar recursos para a cidade. Como é que você vai buscar recursos para a cidade? Com metade das obras toda parada, travada judicialmente. Como é que você faz isso? Sim, olha que questão complicada. O entendimento hoje é que para você poder pegar novos recursos, você tem que concluir as obras que estão paralisadas. Você precisa prestar contas. Parte dessas obras estão judicializadas, é impossível prestar contas delas, porque os documentos sumiram, ou houve, quando você vai analisar, o dinheiro que foi repassado não bate com o que foi executado. Então, você precisa concluir, investigar e responsabilizar essas pessoas que fizeram isso e conseguir concluir essas obras, injetar mais dinheiro. E você sabe que quando uma obra fica parada há muito tempo, sai mais caro. Claro, lógico. Terminar do que fazer uma do zero. E fora aplicar 2 vezes, né? Porque Sim. o recurso para aquela obra já veio. Sim. Para onde foi, só Deus sabe, mas o recurso para aquela obra já veio. Mas se eu quiser concluir essa obra, eu preciso investir, que a prefeitura invista, a prefeitura, o dinheiro, só me corrija se eu estiver errado. A prefeitura tem que desembolsar para poder concluir. Porque ela não pode ir, por exemplo, no Estado, pedir mais uma emenda para poder concluir uma obra que já liberou o recurso. Sim. Ou estou enganado? Sim, isso é que nem querer colocar gasolina boa num motor que já está ruim. Não é que você vai colocar gasolina aditivada que o motor vai passar a funcionar melhor. Então você pega muitas dessas obras que houve desvio, houve má execução, projetos deficientes, só que você precisa concluir ela para poder receber novos recursos. E ao mesmo tempo você vê que o preço que vai custar para você injetar mais recurso ali é exorbitante, custa o dobro. Então, assim, vontade a gente tem, mas existem muitos embaraços e foi feita muita besteira lá atrás. Fizeram muitas besteiras. E isso tem impactado até hoje a cidade. E na verdade, quem sai lesado somos nós que moramos na cidade. Sim. O grande lesado é a população. Sim, porque muitas vezes o que acontece? A gente vê um prefeito preso e não consegue materializar isso na nossa vida. Qual é a consequência daquilo? Né? A gente está tão acostumado a ver, né, os políticos, né, no jornal, indo em cana, se tornou tão comum isso aí, que a gente não consegue traduzir isso para o dia a dia. E quando você anda pela cidade e vê essas obras paralisadas, ou vê a dificuldade do dinheiro que nós temos para conseguir transformar a cidade da forma como nós queremos, o resultado é isso. Você tem a cidade, ela passou por 2 prefeitos anteriores foram presos. Isso não saiu de graça para Ferraz.
O fato da pessoa ter sido presa, ela só significa o início que está começando a ser feito justiça, mas não quer dizer que a gente conseguiu recuperar o dinheiro, por exemplo, ou que a gente tenha conseguido sair dessas armadilhas burocráticas criadas por esse desvio de recursos que ocorreu lá atrás. E as armadilhas burocráticas são essas. Você precisa prestar contas, aí você vai analisar, não tem processo, não tem licitação, a obra está incompleta, precisa devolver dinheiro para o governo federal, devolver dinheiro para o governo do estado. E aí você fica nessa... Não basta só colocar as certidões em dia. A gente vai ter que sair desses enroscos dessas obras e isso deu trabalho e ainda vai dar trabalho. Como é que pode? Aí entra naquela questão de esclarecimento. Vamos esclarecer, porque a gente trabalha, acima de tudo, com a verdade, doutor. Sim. Então, assim, eu vejo muita gente vendendo fantasia na cidade e a gente abriu o programa falando a verdade justamente para discutir questões que ninguém discute. Eu acho que é importante a gente sempre deixa aqui aberto o espaço para quem quer que seja vir discutir cidade, a nossa cidade, por exemplo, em relação até a questão jurídica, a questão orçamentária da cidade, e nos mostre, estou aqui com um advogado que é secretário jurídico da cidade e que conhece a questão jurídica da cidade da melhor forma possível. Então é difícil você questionar quem está na frente de uma linha dessa. O que foi desviado da nossa cidade, conversando com a secretária de Fazenda, Silvana, já quero mandar um abraço para a Silvana, essa é uma das grandes secretárias dessa cidade, graças a Deus, né? Uma lei que se desviou quase 500 milhões de reais da cidade. A pergunta que a gente faz, esse dinheiro volta? Dificilmente, Marquinhos. Uma parte disso a gente tem buscado recuperar por meio de ações de improbidade. Existem bloqueios de bens desses gestores anteriores, mas o dinheiro que é perdido na corrupção, boa parte não volta, infelizmente não volta. Seu dinheiro não volta. Muito difícil voltar. Não volta. Seu dinheiro não volta. E é isso que as pessoas precisam compreender. O que a gente faz agora se colhe lá no futuro. Então, o presente hoje é o futuro do passado. Então, é aquilo que eu falo. O que aconteceu lá atrás repercute ainda hoje. Não tem como sair facilmente dessas armadilhas todas. Uma coisa que eu sempre falo. Agora está mudado. Agora melhorou. Eu falo, melhorou, está mudado. Devolve o que tirou da cidade. É simples assim, doutor. O que nós estamos fazendo agora é tudo para o futuro. É difícil, você fazer a organização administrativa é igual obra de saneamento. É necessário ser feito, mas ninguém vê. São coisas que nós vamos colher o resultado disso lá na frente. Então, só o que acontece? Ferraz chegou no limite do jeitinho, de poder fazer as coisas no jeitinho. O jeitinho, ele é algo até interessante do povo brasileiro, é importante, é a questão da criatividade do brasileiro, mas não pode ser a regra. A regra é ter organização e planejamento das ações. E Ferraz chegou no limite de fazer as coisas no jeitinho. Havia uma desorganização contábil, eu acredito que a Silvana tenha explicado isso Sim. muito bem, que isso tem impactos. Por exemplo, parte desse dinheiro, nem toda a parte desse dinheiro foi desviado para o bolso do gestor. Parte desses recursos aí que veio de convênio era aplicado em coisas que não estavam previstas. Então, aí o que acontece? Criou uma desorganização contábil muito grande na prefeitura que repercutiu por muito tempo. Então, por isso que quando a gente chegou em 2017, havia esse caos de processos judiciais, de processos administrativos, e que se exigiu muita determinação da nossa parte para organizar tudo isso. Para você entender, daqui a pouco a gente vai continuar, e eu garanto para você que no próximo bloco o bicho vai pegar. Daqui a pouco a gente volta depois dos nossos comerciais. Vai começar as eleições de 2020. E para você ficar bem informado e analisar os candidatos a prefeito e vereador da sua cidade, a TV Ativo preparou um programa em série, cheio de informações para que não haja dúvidas quando você estiver frente a frente com a urna. Porque voto errado tem consequência. Olá, eu sou o Marquinhos Kinder. E eu sou o Marcos Vecchio. Eu vou entrevistar todos os candidatos a prefeito. E eu os candidatos a vereadores. Você não pode perder um único programa. Porque aqui na TV Ativo você fica muito bem informado. Não se esqueça, a partir do dia 28 de setembro, às 8h30 da noite. O programa Opção vai apresentar a você candidatos a prefeito e a vereadores da sua cidade. Fique ligado. Fique ativo. Porque nas eleições de 2020, a gente se encontra aqui na TV Ativo. Toda alimentação feita com carinho alimenta melhor. O Marmitex da Cozinha Grill é preparado com tempero especial e tem a qualidade que você merece. Ligue
e peça a sua. A gente entrega. Cozinha Grill. Esse sabor vai surpreender você. CEIB, Confederação Evangélica Internacional do Brasil. Documentações, atas, CNPJ, abertura e fechamento, assessoria jurídica, assessoria contábil, credenciais, certificados, curso de teologia, curso de capelania e muito mais. Entre em contato pelos telefones 11 4677 3743, 11 981 90 0064 ou pelas redes sociais. CEIB, representando os líderes evangélicos na defesa dos seus direitos. Estamos de volta com o programa Falando a Verdade pela TV Ativo. Continue compartilhando o nosso programa aí. Para você que nos assiste, o nosso muito obrigado. Para você que vem comentando embaixo, continue comentando, deixando a sua pergunta. Depois o doutor vai ter um tempinho lá para responder todas as suas dúvidas. Doutor, obrigado mais uma vez pela sua presença aí. O primeiro bloco muito esclarecedor. Só tem uma pergunta aqui. Eu estava até conversando aqui antes dos comerciais. Eu falei, faço ou não faço? Faço ou não faço? Eu vou fazer. Quantos processos hoje a prefeitura tem? Em torno de 3.000 processos entre passivo jurídico, né, que estão ajuizados no fórum, e a questão administrativa da prefeitura, porque o jurídico ele opina nos atos das demais secretarias. 3.000 processos? 3.000 processos. É algo bem grande. Eu costumo, né, as pessoas não sabem, mas eu assino mais de 200 documentos por dia. E se o senhor deixa de assinar um documento desse? Eu acabo travando, ou além de a questão de não deixar de assinar, é a questão de prestar atenção naquilo que está assinando. Eu até queria pegar um gancho para voltar na situação que a gente pegou em 2017. Uma coisa muito curiosa é que a gente não achava os processos que tinham dado respaldo às decisões que os gestores tinham tomado. E aí tem aquela questão, né, que ninguém é obrigado a criar prova contra si próprio, e a verdade é que os gestores anteriores eles não tinham coragem de colocar no papel, em documento, aquilo que eles faziam ali no dia a dia na prática da prefeitura. Então a gente pegou, na verdade, um verdadeiro apagão ali, a cidade, a gente não conseguia entender por que as decisões tinham sido tomadas daquela forma, porque não havia processo nem documento das decisões que fala, por que o gestor tomou essa decisão? Tem que ter um processo administrativo com as razões da decisão. E hoje, por que nós temos esse volume grande de processo? Porque a gente tem transparência e a gente põe tudo no papel. E quando você põe no papel aquilo que você está fazendo, isso exige que você preste muita atenção, porque você depois pode ser responsabilizado. E isso mostra o compromisso com a transparência que existe hoje na gestão. 3.000 processos. Eu não estou falando de 1, de 30, de 300, estou falando de 3.000 processos. Que uma cidade igual a nossa tem 3.000 processos. Se você deixa, eu não sou advogado, e tem inveja de quem é, porque tem que deter o conhecimento, quando você é notificado, se você deixa de entrar com uma petição, me corrija se eu estiver errado, você trava aquela questão jurídica e você tem que entrar com outro fundamento ali. Sempre, e com muito cuidado para não perder prazo e para não assinar coisa errada e criar um prejuízo pessoal, né, e para a cidade. 3.000 processos, a gente coloca em 3 anos e meio aí, 3.000 processos, 10 processos por dia, 10 processos por dia, são coisas que não me entram na cabeça. Sem direito a erro, Marquinhos. Basta sem direito a erro. Processo errado para causar... Uma vírgula errada, um entendimento errado. Para a cidade e para mim também. É inacreditável isso, é inacreditável. É uma responsabilidade muito grande, mas a gente tem consciência disso, por isso que a gente trabalha com muita seriedade. Eu falo assim, o gestor público ele tem que ter responsabilidade com aquilo que ele pega. Sim. Se ele não tiver responsabilidade, compromisso com o povo, ele não vai ter que virar gestor. Ele não tem que virar gestor. Eu não tenho que virar gestor porque eu acho bonitinho ser prefeito da cidade. Eu não tenho que virar gestor porque hoje eu sou referência, eu sou o líder da cidade. Ele não está entendendo que além do dinheiro público, ele está lidando com pessoas, ele está lidando com sonhos, ele está lidando com objetivos. Olha o quanto que a nossa cidade deixou de ganhar, olha o quanto a nossa cidade deixou de prosperar, doutor. Sim, a questão da responsabilidade ela é grande porque toda vez que nós lá no jurídico estamos analisando um processo, a gente tem na consciência que aquilo ali envolve mais de 200.000 pessoas, que é a população da cidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que está fazendo para não prejudicar as pessoas. Um ato que a gente faz, a gente pode prejudicar muita gente se a gente fizer da forma errada. Isso me revolta porque nós pagamos hoje, nós falamos a cidade, que somos nós que pagamos impostos dessa cidade, mais de 6 milhões de reais por mês.
Mais de 6 milhões de reais por mês poderiam ser utilizados para outras coisas. E deixa eu falar uma coisa para você. Hoje, quando a prefeitura compra alguma coisa, ela compra com dinheiro, com o próprio dinheiro. Sim. Ela compra com o próprio dinheiro. Aí você tenta me explicar aí qual foi a mágica feita com 3 anos e meio de mandato, e as pessoas questionam, mas poderia ter feito muita coisa. Eu quero que você senta nessa cadeira e me mostre como poderia ser feito outras coisas na cidade, como o governo pode ser inerte. Se a gente pega uma prefeitura que estava parada há mais de 15 anos, doutor, e se a gente não dá a sorte de pegar uma gestão comprometida com a questão pública, eu vou falar que hoje a gente estaria muito pior. Sim. Tem 2 pilares. Ter seriedade naquilo que está fazendo, na análise dos documentos e das escolhas, e saber que o que você não pode assumir compromissos que não podem ser honrados. Então a prefeitura, no passado, ela assumiu muitos compromissos, obras que de fato a prefeitura não teria capacidade de pagar, que deixou também pela metade, e isso tudo a gente procurou evitar ao longo da gestão. Isso, óbvio, tem é nítido que a gente vai ter um impacto político, porque as pessoas, elas medem os gestores através das obras que são feitas e as obras que são visíveis, né? Uma ponte, uma escola, um hospital. Mas a gente procurou, nesse mandato, deixar as contas em ordem e parar de fazer o que fazia antes, que era chegar sem nem ter pago as obras anteriores e iniciar novas obras. E aí isso vai virando uma bola de neve que uma hora explode. E explodiu nos últimos anos. E que gerou todo esse transtorno e toda essa dificuldade de fazer essa reconstrução administrativa. Tem um preço político que é a dificuldade das pessoas entenderem a importância do que foi feito. Porque você tem que vir aqui e explicar tudo isso para a sociedade entender. Porque é muito mais fácil medir a gestão vendo obra na rua, vendo ponte, ruas recapeadas, mas isso tudo teve uma dificuldade de ser feita pelo que foi acontecendo no passado. E não dá para medir. Eu acho que assim não dá para medir. Nós ficamos muito tempo parados, sem grandes obras, e eu falo, quando a gente paga 6 milhões por mês, eu fico imaginando que a gente podia colocar em lazer, entretenimento, né? Cursos para a cidade. Hoje nós temos a FATEC, e falando de FATEC, eu não tenho como não puxar um assunto para a ETEC, que fica no início da nossa cidade. Ali a gente entra do lado esquerdo, vê aquele prédio todo destruído, acabado, né, jogado as traças ali, parece que a gente está entrando. Quando a gente entra ali, parece que a gente está entrando numa cidade sem lei, quando a gente entra por ali. Quando a gente olha para aquele lado esquerdo, e todo mundo questiona, mas ninguém vai a fundo para saber o que realmente foi. Olha, poderíamos fazer aqui, poderíamos fazer aqui. Agora a gente vai poder falar na questão jurídica daquele prédio. Sim. A questão jurídica, que é o que nos interessa. Ali é uma questão até semelhante da parte documental do Centro de Convenções e de outras obras. O que acontece? Ali houve uma desapropriação lá atrás para a construção dessa parceria com o governo do estado da ETEC. E, por causa da desorganização que havia antes, gerou-se uma discussão a respeito se o local que desapropriou era efetivamente onde foi construída a ETEC. E isso ficou sendo discutido na justiça até pouco tempo atrás. Aí o que aconteceu? Acabou, o governo do estado, ele optou por transferir a ETEC para dentro da FATEC e devolveu aquele prédio para nós. E aí, nesse imbróglio, quando a gente foi analisar, a gente não tinha certeza se o prédio, de fato, tinha sido construído numa área da prefeitura. Por isso que aconteceu aquela situação ali. Mas já houve a perícia, o processo judicial esclareceu que a área pertence a quem é o proprietário verdadeiro da área. Porque outra coisa também, até hoje aquela desapropriação não tinha sido paga na integralidade. A prefeitura desapropriou e não pagou o proprietário. Então hoje a gente sabe quem é o dono, então a gente sabe que a gente pode construir e vai pagar para a pessoa certa. Então, inclusive, daqui a um tempo vai ter providências naquele lugar. Vou fazer uma pergunta para você que está em casa nos acompanhando aí. Curto e grosso, você tem um terreno, você tem uma área. Eu vou lá, compro a sua área, parcela em 30 vezes, dou a primeira e deixo de pagar. O que você vai fazer? Entra na justiça. O que você vai fazer? O terreno é seu. A propriedade sua, você ganhou com o seu suor. Eu fui lá, acreditei, falou, pô, vou mandar para uma gestão, vendi o terreno para você. Você não me paga. Qual que é o meu procedimento? O que eu tenho que fazer? Quando o governo do estado devolveu a área para nós, surgiu essa dúvida. A pergunta, não cortando o senhor, então aquela área ali não era da prefeitura? Não, existe um imbróglio por causa de uma questão de cartório ali referente àquela área,
Quando a área voltou para a prefeitura, a gente esperou analisar a questão judicial para ter certeza, porque senão a gente vai lá, constrói num lugar que não é nosso e aí depois tem que pagar duas vezes por aquilo, né? E aí a gente, só que agora está tudo esclarecido, né? A titularidade da área e a quem realmente a prefeitura tem que pagar por aquele imóvel. Isso sabia. E agora a gente já vai tomar uma medida, ela vai reorganizar toda aquela área. O cara compra o terreno e não sabe para quem paga. Olha, Marquinhos, se fosse só essa área da cidade, isso aí foi a regra. Era fácil, né? Tem inúmeros processos de desapropriação que aconteceu isso. Muita gente questiona também na cidade, e isso é bacana, em relação àquele prédio que tem na divisa ali de Ferraz com Poá. Tem um prédio ali que foi arrematado no leilão, e a gente sabe que quando você é arrematado no leilão, você compra carro de leilão, sabe que o preço é sempre inferior ao preço estipulado. Se eu fosse comprar, se não tivesse ali no... Só me corrija se eu estiver errado. Sim, eu não era secretário na época, né, da arrematação, mas é importante esclarecer para a população o seguinte: a gente tem diversos imóveis na cidade, da prefeitura, que são alugados. A gente aluga para colocar secretarias ou serviços. E a prefeitura precisa de um espaço, né? Precisava, na época, de um espaço para construir e parar de pagar aluguel dessas áreas. Então, ali surgiu uma oportunidade interessante, porque quando você desapropria, você paga o valor de mercado. Há uma discussão jurídica, o proprietário depois entra na justiça e sempre ganha para pagar o valor de mercado. A prefeitura acaba tendo que pagar a diferença do valor da desapropriação. A prefeitura arrematou. Você não conhece, sabe mais ou menos o preço de de pelo menos um desses imóveis da cidade, não, para a gente fazer um parâmetro, né? A locação, em média, vai depender. Tem de locação de 5, 15 mil reais. Se você vai somar 10, 15 imóveis que são alugados, olha quanto que a gente paga por mês. De uma área que não é nossa, né? Que é do proprietário, nós estamos remunerando algo que não é nosso. Então, se a gente pega 10 prédios públicos, eu vou colocar um preço mínimo aí de 5 mil reais. A gente pega 10 prédios públicos, que a gente paga todo mês 5 mil reais, a gente está pagando 50 mil reais por mês. Sim, é bastante dinheiro no ano. São 600 mil reais por ano aí, que você paga só de prédio que não é seu. É a mesma coisa você pagar aluguel. Você paga aluguel, mas a casa não é sua. Você paga aluguel, mas você paga aluguel, mas a casa não é sua. Então, eu acho até bacana nessa questão, quando você traz para o prédio público, você deixa de pagar aluguel. Então, é um dinheiro que você já deixa de investir ali. Você tira o prédio da área alugada e me traz para um prédio que é da própria prefeitura. Eu acho que a cidade em si tinha que acabar com esse negócio de aluguel e trazer para a área própria, né? Sim, ali a questão é a seguinte: parte das secretarias e de serviços da prefeitura que estão em prédios alugados vão ser transferidos para lá. O que acontece é que a gente arrematou o imóvel e pagou parcelado. Então, aquilo que eu falei lá a um momento anterior. O Zé ele sempre tomou cuidado de não tomar decisões e fazer o caixa sofrer. Então, sempre assumir compromissos no seu tempo. Então, o imóvel terminou, né? Agora, acredito que se não pagou, está nas últimas parcelas e vai ser iniciado os serviços ali de reforma para transferir parte das secretarias para lá. E acredito também que vai ser construído um centro cívico e uma creche lá naquela área também. É bacana, mas tem uma pergunta aqui que eu tô rindo para fazer, porque quase ninguém sabe. Tem um prédio ali perto da prefeitura, da frente da prefeitura do lado direito, que ia ser a Câmara Municipal ali. E a gente sabe do embrólio que criou ali também. Mas a gente ficou sabendo que não tinha plenária ali. Tinha plenária para os vereadores ali? Não, eu tinha até esquecido. Você vê que são tantos prédios, tantos empreendimentos que a prefeitura quis realizar e pegou dinheiro, não concluiu. Esse é mais um que está sendo investigado, né? Possíveis ilícitos na execução da obra. E fizeram um prédio que não tinha nem no projeto inicial, não tinha a parte do parlamento para os vereadores. Acho que já estavam antevendo a questão da pandemia naquela época, 10 anos atrás. Bola de cristal. E que ia ser tudo por videoconferência e esqueceram de fazer a parte mais importante de uma casa de leis, né? Que é o parlamento. Como é que você me monta uma Câmara? Tem que rir. E você não tem o espaço. Chega a ser engraçado, se não fosse trágico. Acaba sendo trágico. Você não tem o espaço para os vereadores debaterem as leis da cidade, debater a cidade, para o público poder acompanhar. Não se tinha plenária ali. Talvez essa informação você também não sabia, né, dessa importância. O importante de hoje, a gente trazer um secretário de jurídico da cidade, o importante é você entender como anda a sua cidade.
Eu acho que a gente tem que parar de ficar desenhando fantasias e de alguma forma enganar o povo com informação, Eu vou deixar bem claro essa frase para depois não falar, tá acusando. Não estou acusando, estou dizendo que é importante você saber o que você vai falar quando você vir para a rua discutir política, mas discute a política de forma correta, a política séria, com a política voltada para o povo. E o povo de Ferraz que tem sofrido demais com essa questão. A gente pode falar por conhecimento e por acompanhar a política local, por estar em todos os patamares aí de discussão, e entender que hoje, nos últimos 15 anos, Ferraz hoje passa por uma situação muito melhor do que a gente passou há 5 anos atrás. Isso é fato. Quando você fala da cidade, quando você fala em desvio de dinheiro, quando você fala em prefeito preso, quando você fala em vender fantasia, essa ideinha de falar assim, nós precisamos retomar a cidade como era antes. Deus me livre e guarde! Não, pelo amor de Deus, não use essa frase. Ah, no nosso tempo, a cidade era maravilhosa. Não, a cidade de vocês era uma porcaria, para não falar outro nome mais feio. O povo de Ferraz precisa entender que nós precisamos retomar. E uma decisão sua agora, errada, pode acabar com o trabalho que foi feito lá na frente. Estamos no Estado democrático de direito. Todas as pessoas têm que vir discutir política, trazer o melhor para a cidade. São moradores da cidade, que discutem políticas públicas, procurem trazer sempre o melhor para a cidade. A população que vocês vão encontrar é diferente daquela população de 4 anos atrás. São população mais informada, mais antenadas, estão nas redes sociais acompanhando tudo que é discutido. Então é importante. A prefeitura veio para uma nova eleição de 2020. Se de repente o Zé não for o prefeito de 2020, para 2021, que nós estamos numa discussão política, que o próximo prefeito que venha tenha esse mesmo compromisso que essa gestão. Porque se não tiver, doutor, o que acontece? Eu gosto de falar o seguinte, isso serve até para as questões pessoais. A gente sempre deve procurar pensar onde nós estávamos no passado, onde nós estamos hoje e para onde nós queremos ir. Onde a cidade estava há 4 anos atrás? Onde a cidade está hoje e para onde nós queremos ir com a cidade. O passado, prefeitos presos, contas reprovadas no Tribunal de Contas, ressaltando que o último prefeito que aprovou contas foi o Zé, depois ficou 12 anos sem aprovar as contas perante o tribunal. E onde a cidade está hoje e onde a gente quer chegar com ela, né? E tudo que a gente faz agora é um trabalho de longo prazo, Marquinhos, que vai render frutos lá na frente. A gente não tem... a gente fez uma gestão não querendo fazer algo fake, um cenário de Projac, de novela, né? A gente buscou fazer coisas que fossem concretas, que era organizar a cidade para que aí sim, lá na frente, aquilo que fosse realizado fosse para ser permanente e não obra que começa bonita e depois vira um esqueleto assombrando a cidade. Doutor, estamos chegando no finalzinho do programa, gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais para as pessoas que têm acompanhado o nosso programa até agora, dizer do trabalho, do compromisso e agradecer o senhor mais uma vez ter atendido o nosso pedido, ter vindo aqui no programa Falando a Verdade, na TV Ativo, para discutir cidade. Obrigado mesmo. Obrigado, Marquinhos, obrigado à TV Ativo e a todos vocês que estão nos assistindo. E é uma oportunidade muito grande estar aqui hoje, porque a gente consegue esclarecer para a população de Ferraz aquilo que foi feito e como que funciona a prefeitura no dia a dia. Não tem milagre, o que existe é trabalho sério e permanente para colher fruto lá na frente. Não existe fantasia de querer fazer as coisas além do que o dinheiro permite. Então a gente tem que sempre trabalhar com seriedade e foi assim que nós trabalhamos esses últimos anos. E eu agradeço a todos. A gente recebeu aqui o secretário jurídico, Dr. Bruno Daniel, e a quem eu agradeço mais uma vez. Para você que nos acompanhou até esse momento, analise, veja bem, as eleições de 2020 estão na sua porta. Daqui a pouco todos irão passar aí na sua casa, questione, pergunte e não tenha medo de perguntar, porque vai ser o reflexo do que a nossa cidade vai ser por mais 4 anos. Esse ano quem manda é você, então não tenha medo de perguntar e de questionar e de pedir, porque só quem ganha é a nossa cidade. Pessoal, a gente volta na próxima semana a partir das 8h30 da noite com o programa Falando a Verdade pela TV Ativo. Conto com você. Fui. Falando a Verdade com Marquinhos Kinder.